Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Saudações, filhos desta vida. Saudações a todos nós, filhos desta vida. Saudações todos que aqui estão, invisíveis aos vossos olhos apenas. Saudações. Saudamos por muitos modos desta vida e podemos saudar agora. Saudar ações, saudar nosso ato, o ato de vigília aqui entre nós, daqueles que mais uma vez daqueles que por acaso a primeira vez. Saudações e tudo que podemos saudar, o ato. E daquilo que no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, haveria de estar, de estabelecer o que significa, de pronto e de muito, saudar o ato. Por mais que possamos estiver neste grande mundo, todos vós, de qualquer mundo, da onde estiver solícito o mundo de cada um de vós, saiba que o ato é único e o maior possível daquilo que podemos saudar. Então, o ato de aqui estarmos, de proferirmos, de expressarmos-nos, o ato da possibilidade de todos que aqui estão assentarem-se, conduzirem-se até aqui. Então, o ato principia daquilo que conduz e no ato daquilo que sai e que chega. Então, este que sai e que chega, e que pronuncia-se dentro do vigor, do intento de cada um de vós, significa a ação. Isto é muito simples para todos vós. Procuraremos sempre, daqui para frente, sempre, trazer o mais simples possível para todos nós, do que roca. O fundamento principal de todos os fundamentos, de que todos vós e todos nós estamos e somos existenciais. Tudo aquilo que não é existencial, por premência neste grande mundo, nada que está e se estabelece neste grande mundo de encarnados. Mas algo que saibam todos vós sempre, acumulamos a vida em nós. E acumulando a vida em nós, saudaremos o ato aqui como encarnados. Saudaremos o ato pós-encarnado, desencarnado. É muito simples e muito mais do que tudo que é simples que entramos neste mundo como encarnados, do modo que todos sabem muito bem que é tão simples, bem pequenininhos. Tão pequenininhos que já consideramos que este ser pequenino é existencial. Na primeira golfada de ar é um ser existencial, está existente. E está existente na possibilidade da continuidade desta existência, como encarnados. E como seres da natureza humana, que é tão simples que cabe para todos vós o que significa da natureza humana, do que implica de que todo este civilizatório de onde viveis e de todas as civilizações que aqui estiveram, se estabeleceram, demonstraram-se, realizaram esta possibilidade através do ato e das ações
e do que faz o ato e as ações que está dentro de um intento. Então o intento com o intento de centenas de intentos tornou-se esse civilizatório que está ali lá fora. Dentro deste civilizatório, geograficamente, por acaso está esta cidade. Dentro do interior deste país, geograficamente, e de que há uma civilização conectada a outras civilizações que estão por todas as partes, aos bilhões de seres da natureza humana e espiritual. Isto é muito simples. O que faz, então, deste encontro entre todos nós para tratar apenas deste simples? Então, o simples existencial de bilhões de seres da natureza humana e espiritual, que significa uma qualidade existencial, dentro de um formato que este ser da natureza humana e espiritual é muitíssimo parecido. Não há outro modo de distinguir que não seja da natureza humana e espiritual. Só este simples que principiamos tratar, este simples começa a se tornar algo mais do que corriqueiro, mais do que jamais demanda nossa atenção por isto. Jamais demandará e nem demandou nossa atenção por isto. Então, neste simples que caminhamos, e nesse simples que caminhamos, de que podemos atinar como ato, como ação, aquilo que é resultante de nós, da multiplicidade de todas as ações possíveis que temos, entrelaçados neste grande mundo lá fora, de que estamos esquecidos de algo. Como será o nosso ato, a nossa ação, se não estiver entremeada a este grande mundo lá fora, entremeado a célula familiar, as outras células vizinhantes e as outras multiplicidades de células que condiz a natureza humana e espiritual, que eles é sempre a mesma obra, ordenando-se, trazendo a possibilidade da lei e da justiça, seja de qual modo, seja de que esteja totalmente deturpada em todos os sentidos, mas ao sentido e à direção à justiça e à lei. Por todas as partes não houve uma placa principal, quando principiou este grande, todos esses seres neste mundo, que indicava, haverá de estar por vós, haverá de caminhar por vós. O que a lei se faça e que a justiça também, e daquilo que se ordene dentro de tudo isto, e que faça do conhecimento que estiver todos vós, e que fará realizar por si mesmo todas as civilizações existentes. E do mais intrigante de todo simples, que é possível de todo simples, que toda essa civilização e a continuidade dela, e todos estes encarnados que estão aí, que sois todos vós, princípio em algo. Princípio algo que dentro do fundamento atávico, como sempre tratamos, da natureza que diz respeito à sobrevivência da natureza humana e espiritual, do ser humano e espiritual, a competência e capacidade de fazer existir a obra, de trazer outro ser invisível que se torne visível, e de um modo tão milagroso, no interior deste ser que cresce, depois desemboca nesta terra, inspira. E tudo isso que traçamos agora, nenhum de vós, nenhum destes bilhões de seres fizeram realizar. E nem foram num laboratório, lá intrauterino, e fizeram um curso especial para que quando pudesse desembocar nesta terra, pudesse respirar imediatamente. Ou inspira, ou não está mais nesta terra. Então tem alguns segundos para inspirar. Todos vós fizeram um curso especial para isto. Não fizeram? Depois fizeram um curso especial muito adiantado, que precisariam, dentro de um instinto, procurar os seios que os alimentassem, ou os seios que fossem que pudessem alimentá-lo, em desespero, em premência. Então podemos saudar este ato deste ser,
que teve instinto, premência e que não precisou fazer nenhum curso para inspirar primeiro e rapidamente, e que não houve nem algo que pudéssemos orar por caridade de que ele possa inspirar, ou ele inspirava ou não inspirava. Isto é muito simples, não é? Então vamos caminhar por este simples, porque já que no interior desta ordem, e todo indicativo desta ordem, portal da vivificação, um pórtico que tem atinente aquilo que vivifica, em detrimento daquilo que mortifica, que tira a possibilidade, já que se fosse o intento apenas da vivificação, estaria vivificado todos os seres deste civilizatório inteiro, e nada dissesse o contrário que não fosse. E estariam todos em bem-aventurança, estariam todos já com minimamente as impressões da carne, do ódio, da raiva, da ganância, da estupidez, da imbecilidade, de que principalmente são, no efetivo, do que teve primeiro inspirar, haveria de ter um último expirar. Isto é muito simples, não é? Então não precisamos ter a competência, e estamos num estado intrauterino que não precisamos fazer ter uma escola especializada para saber que havereis todos vós encarnados de último expirar, o primeiro e o último, sendo que é um rito tão absoluto, que é absoluto daquilo que possa ter o conteúdo daquilo que vivifica o suficiente para estar existente, ou tudo aquilo que dentro de uma lei, dentro da justiça, dentro do conhecimento, dentro de tudo que significa o sentimento humano, haveria de cair como uma cachoeira disto, como todo. Entraram como uma cachoeira e vão desembocar como uma outra cachoeira, inexoravelmente. Inexoravelmente. Isto é muito simples. Então, isto não precisam estar na escola para saber diretamente o que tratamos. Então, estamos num preâmbulo da escola, antes da escola. E antes da escola é isto que tratamos. Isto significa que existe uma ânsia de vivificação desde o princípio, a ânsia deste ser que está vindo nesta terra, ansioso e desesperado por inspirar, dentro de uma vitalidade máxima que seja, atávica que seja, do organismo, dos organismos encarnatórios, que muito parecido com todos os organismos que inspiram ou não inspiram e vão expirar, identicamente. O único consignado distinto é que somos da natureza humana espiritual, não somos de outra natureza, que já está perfeita por si mesma e tem uma equação exata, a não ser a evolução, na medida do seu alimento atávico, de que possa diminuir, aumentar o Sol e diminuir o Sol, diminuir o tamanho e tudo isso darwiniano, que é muito absolutamente correto. Apenas não é correto darwinianamente que somos filhos e depois uma continuidade de símios. Somos natureza humana e espiritual desde o princípio. Pusemos o pé nesta terra e fizemos o fogo imediatamente. Como este ser que veio imediatamente respirou e imediatamente precisou do alimento. Perfeitamente. E precisou daquilo que pudesse ser sustentado, daquilo que pudesse ter o instinto suficiente, que não precisou fazer nenhuma escola, de saber que há algo em cada um, do elemento feminino e do elemento masculino, de que faz realizar num ímpeto imenso, realizar esta obra. Então, no regimento
desta primeira camada que tratamos, que é muito natural e simples. Somos da natureza humana e espiritual que temos 7 camadas. Então tratamos de uma e ela é perfeita, não é? Ou é perfeita ou não é perfeita. Não há caridade no mundo que faça realizar esta obra. Cientificamente, sim, se estende a possibilidade desta vida. Faz-se realizar a vida quando ela não jamais existiria. Dentro, cientificamente tratando disto, mas respeitando uma lei. Tem que respirar. Então faz um respirador. Então estamos aqui por algo talvez inesperado, porque tudo que já tratamos jocosamente, como se fosse algo que não haveria nenhuma precisão de tratar. Em nada disso que tratamos agora. Só que nisto que tratamos agora é onde está o milagre. Fora disto que tratamos agora está todo o esquecimento profundo que podemos ter, inclusive de todo o emocional, muito longe, muito longe de todo o indício direto, como indício direto de inspirar e como indício direto de procurar o alimento. Bom, então o ser da natureza humana e espiritual, ele procura alimento, este primeiro alimento, depois procura um segundo alimento, um terceiro alimento, um quarto alimento, um quinto alimento e assim por diante. Então, no alimento maior de todos os alimentos que principiamos tratar agora, está um alimento indicativo do portal da edificação, a potência divina. Então, é o alimento do alimento que alimenta, que vem vindo alimentando tudo, e alimenta a célula deste ser que está vindo nesta terra, e alimenta a possibilidade celular, mesmo que entendamos que seja grosseiro, porque podemos pegar um pulmão na mão e nada significar, e ele precisar inspirar. Tudo isto ao mesmo tempo significa da natureza humana e espiritual, que é muito diferente de todos os animais desta terra, a partir da segunda precisão e do segundo instinto. Então estamos na primeira camada, e esta camada podemos tirar, diz, bendito seja esta possibilidade. Todos inspiraram rapidamente aqui. Se não inspirassem rapidamente aqui, não estariam existenciais como encarnados agora, mas estão existenciais. Sois apenas isto em fundamento existenciais. Quando no atributo existencial, só a natureza humana e espiritual é capaz de saber disto. Então, todos os seres que não sejam de natureza humana e espiritual, que conhecem muito bem todos os cães e tudo o demais, jamais terão que estar revelados de que são existenciais. O existenciais é tão absoluto, dentro de sua equação de vida, de que é absoluto e total, encerra-se ali. E nós, da natureza humana e espiritual, isto significa que temos um apetite de inspirar, em princípio, bem no começo, muito simples. E perdemos a capacidade instintiva de inspirar e procurar o grande alimento. E perdemos isto há muitos e muitos séculos. Então, este é absoluto. E depois perdemos a capacidade instintiva em desespero de procurar o grande alimento. O alimento que sustenta a existencialidade, que sustenta a primazia de sermos e não estarmos apenas provisórios. E que alimento é este que não pastamos mais e nem procuramos mais, e que civilizatoriamente parece que a civilização nos dá tudo?
É isto, por isto que estamos tratando, por isto que estamos reunidos, e por isto existe um espírito, natureza humana, espiritual se expressando através deste encarnado que aqui está, por pelo um dom específico de realizá-lo e fazê-lo. Se isto que perdemos, a qualidade do instinto e da primazia absoluta, de em desespero, em totalidade, procurar este alimento, ele fica no meio do caminho, e vamos nos alimentar de que tudo o que é civilizatório, de todo este associativo externo, começando de todas as células que todos conhecem muito bem, e progressivamente procuramos na horizontalidade todo este alimento, de que tem uma fonte só. Aquilo que nos faz existentes. É aquilo que nos faz da natureza humana e espiritual. E de que cortejamos nós. Cada um corteja a si mesmo. Como se ganha, como se trata aqui de uma imensa arca de tesouro. Pegamos esse tesouro, pisamos em cima dele, falamos, meu, eu faço o que eu quiser, do modo que eu quiser. E aquele instinto de procurar o verdadeiro alimento desaparece. Ficamos milionários, onerados desta possibilidade de estar vivente e estar. Vivente. De estar. E de estar. E de estar. Continuamente estar. E todos os adjacentes de estar acontecendo. Desde vossas unhas, de todos os atributos de vossos órgãos e toda a conectividade disto, todos existenciais, vossos órgãos são existenciais. A conectividade dos órgãos são existenciais. E nada disto realiza por si mesmo. Isto pouco importa. Porque daqui a pouco, isto que tratamos, pouco importa. Mas saibam, é tudo o que importa. Então, se soubermos a existencialidade, somos existenciais. E se uma árvore é existencial, para conhecermos a árvore e sabermos dela, precisa a nossa existencialidade, o milagre dela, congratular com a existencialidade de uma árvore, senão a árvore vai estar longe. Pegamos uma fruta da árvore longe, e onde está o abraço existencial nosso com uma árvore, com o fruto, com a terra densa, com toda a inteligência e a conectividade desta terra densa, que promove todas as possibilidades dos outros elementos. Então, já ouviram dizer que místicos orientais conectavam de estar existencial com a existência. Quer dizer que a existência com outra existência é um milagre que abraça outro milagre, não é? Então, tudo que abraçamos, e que tem a possibilidade de abraçar, jamais está na existencialidade. Pegamos de longe tudo. Por mais que queiramos estar longe. Então, a intimidade requerida, que poderíamos dizer que seja a intimidade, é distante, é longe. Então, estamos falando de algo muito simples, que foi abandonado civilizatoriamente por todos os seres de que isto tem algum tipo de importância, porque estava morta a possibilidade de sermos existenciais. E no fundamento de existenciais, viver a existencialidade. Vivemos esquecidos de tudo isso, abraçando seres que estão esquecidos de tudo isso, longínquos. De tal modo longínquo que cada um daqui, dentro da mortalidade, que é outro fundamento maior de todos os fundamentos, como vamos ter o ímpeto de repetir a possibilidade de reencontrar sua existencialidade? Queremos procurar uma pessoa, não é? A pessoa do falecido, que ficou fantasma e ficou o espírito do falecido. Aqui está reinando um espírito de uma falecida.
E o que reinará sois todos vós, muitíssimo breve, porque o tempo de uma encarnação é uma pisada, é um sonho curto. E se isto não for importante, o que será? Se isto em fundamento for importante, as nossas unhas e nossas garras é a mesma desta criança, deste ser que está vindo nesta terra, que quer golfar o ar. E golfar o alimento em desespero. Se não houver desespero, não vai golfar o ar. E não vai estar encarnado. Se não procurar alimento e não quiser o alimento, não ao que faça e que queira. Não é assim? Isto é um milagre. Então, o objeto de um ser da natureza humana espiritual que venha para esta terra não é algo que tenhamos para nós. Não é um objeto que tenhamos para nós. É um milagre. E este milagre corteja o milagre de uma maneira que pode estar tão distinta que jamais vamos pegar. Vamos sonhar com isto. Vamos ter a impressão disto. E vamos cortejar a impressão dia e noite, que nunca se encerra. Então vamos dizer que a primazia de todos os seres encarnados, é levantar de manhã e para procurar atavicamente pela sua sobrevivência. Quer dizer, a sobrevivência é em desespero que tenha alimentos, que tenha água e que tenha a possibilidade de não degenerar fisicamente com o extremo frio e o extremo calor. Este é um princípio fundamento, onde toda a possibilidade associativa de tanta grandiosidade e extremos, de abundância totalmente e absolutamente do esquecimento profundo do que tratamos, como se ela fosse reinasse e ficamos crescidos dentro dela do tamanho que ela existe. Então, se ela existe de um tamanho imenso, crescemos dentro dela e ficamos gigantes. E se não temos nada, não ficamos nada. Existenciais temos tudo. Com instinto temos tudo. Se procurarmos o alimento, que vamos precisar deste alimento para passar de um campo de vida para outro, então estamos dando provas que não estamos prontos. Como não está pronto aquele ser que vem para esta terra em desespero de se alimentar e inspirar o ar e continuar vivendo de todo o modo possível, seja do que for, arrastando-se possível. Então, onde está esquecimento da natureza humana e espiritual, de estar esquecido de uma arrogância tão imensa, de uma insensibilidade tão imensa, que pisamos nesse primeiro princípio, nesta barca de extremos tesouros que nos faz existentes e que nos sustenta, e nos sustenta, e nos sustenta. Quero ser um imbecil e nos sustenta, nos sustenta, nos sustenta. Não existe Deus que nos sustenta, que nos sustenta. Não, o primeiro, principal, é ter muito recurso, porque assim ficamos grandes. Então sustenta, sustenta, sustenta. Sou imortal, porque tenho a impressão de que sou imortal. Então, da imortalidade tenho todo o tempo do mundo para que faça o prodígio de encher os bolsos num instinto imenso dos recursos principais de sobreviver espiritualmente, existencialmente, e de que esta sobrevida esteja em outro campo de vida. Ou vamos caçar e ter a impressão da miserabilidade por terrenos inférteis. Vamos ter a impressão de todos os tesouros da terra que estejam conosco e que eles não existam mais. Então saibam, tudo aquilo que é preenchido de nós na natureza humana e espiritual, de que está aqui, que recepcionamos a possibilidade de pensar, arguir, sentir, saber, fazer por lei ou por justiça,
e trazer principalmente o poder maior de todos os poderes que está em conectividade, de ter a possibilidade de ter, num ato gigantesco, trazer outro ser para esta terra. E neste lugar está onde acabamos de sair do mistério e sair da grandiosidade do milagre e partir por nada. Sendo que partimos apenas do milagre. E lá no milagre, no encanto que faz o milagre, no encanto que faz realizar a obra, não tivemos na escola. Não fomos na escola para saber que existe um encanto. E que deste encanto faz aproximação. E que desta aproximação faz o copular. E de que do copular surge a possibilidade de outro ser vindo desta terra. E se não for disto, podemos fazer disto uma grande brincadeira eterna, porque apenas deste milagre é o que restou para todos os seres da natureza humana e espiritual, brincar com este milagre. E cada lugar deste milagre é um lugar onde a mortificação mortifica. Ou no endereço atávico daquilo que vem para esta terra, um solstício de milagre que faz o acontecimento. Isto tudo não é para nos acabrunhar, mas nos deixar elegantes desta vida. Então, no fundamento, somos elegantes. Fora de todos os fundamentos, deixamos a elegância. Ficamos vivendo o critério que inventamos e entendemos, do que podemos sentir ou não sentir. Daquilo que entendemos do evoluir ou progredir. Podemos evoluir e progredir em vossos negócios. E está o verbo evoluir e progredir, que faz parte da natureza humana e espiritual, e que diz respeito de que a evolução, no instinto máximo, ficou no mínimo. Isto não quer dizer que haveríamos de estar neste mundo para arregaçar as mãos e ficar pedintes, e ficar miseráveis. Há algo para a natureza humana e espiritual, por natureza, que é a prosperidade legítima, no ponto correto de existir, máxima, de que podemos ultrapassar o tempo e fazer realizar dentro de nossos atos, de nossos passos, o trilho necessário para que algo venha que dentro da sua existencialidade reconheça-o e de que faça mais uma vez evoluir e progredir num laço digno e elegante. Quer dizer que todo este princípio não é religioso, porque o princípio religioso, ele se torna comportamental. Tem este tipo de comportamento e terá salvação. Tem este tipo de comportamento e terá. E se por acaso pecaste no caminho, terá salvação através de nós. Isto implica que escravizamos os seres. E aqui significa um lugar de libertar os seres. Não há comportamental. Se dissermos que existe uma fonte de água, é única por todas as partes, tudo estará lá para beber água. Aonde existe este milagre maior procedência de uma fonte, estará centenas de seres absolutamente tentando o máximo que puder recolher daquilo. E fabulosamente recolher daquilo que tratamos agora, de que faz a possibilidade da natureza humana existir. É onde, na visão específica, especial e simples, é de onde temos que ter todos os cuidados do mundo, porque nos embaraçamos, que nem gafanhoto, numa teia de aranha. Não saímos mais e acostumamos com a teia. Construímos uma casa dentro da teia, e tem uma aranha lá e de lá, esperando aquilo que somos mortais, aguardando só a hora certa, e pegamos-nos e levamos embora. E subtraímos toda a sua energia e sua potência divina. Isto significa que neste não simplório, mas simples, diz respeito que temos que respeitar absolutamente aquilo que mortifica. E saber pisar nesta terra de um modo onde este se mortifica.
não faça o trabalho especial de retirar de nós a sensibilidade da natureza humana e espiritual, o instinto suficiente para estar suficiente, não para si mesmo nem quem entende, mas estar o suficiente para as leis divinas que são absolutamente implacáveis. Quando este fundamento que tratamos aqui for o primeiríssimo legado, de noite estaremos fartos, estaremos elegantes, estaremos dignos, e tudo virá para nós. É crístico. Aquilo que não vem, ou aquilo que vai, ele está em todas essas circunstâncias que temos. Então, filhos desta vida, todos vós, sim? Encarnados desta vida, todos vós. Incluso este que é intermediário desta, que está desencarnada nesta vida, e que é proveniente de uma matriz como todos vós, recepcionando a minha possibilidade existencial eternamente. Então, este ser que está aqui se expressando não tem uma fábrica especial de fazer-se existir. Instantaneamente, totalmente, sempre e absolutamente sou sustentado. Se sou sustentado de um critério de um milagre, então é um milagre que me sustenta. Se um milagre me sustenta, tenho que ser minimamente o intermediário deste milagre. De onde estarei vivente? Se interceptamos isto, entendemos que fazemos o milagre por nós mesmos, e de que a vida é por nós mesmos, do jeito e de acordo com nós mesmos, estamos absolutamente fechando uma porta para procurar o verdadeiro alimento. E como se fecha a porta deste ser que vem para esta terra e coloque uma porta para que ele se não sustente, ele terá no máximo alguns dias e não existirá mais nesta terra. Então, se acordarmos do primeiro, estaremos acordados para depois. Se isto que estamos esquecidos de estar acordados e do sustento de tudo que tratamos, e de que fomos os criadores daquilo e nos tornamos donos daquilo, e vamos ensinar de acordo do que entendemos da vida por aquilo. Então saibam, todos nós recebemos heranças. Primeiro a herança existencial, e depois nós passamos herança. E se passamos a herança de um modo onde ela está na circunstância do esquecimento profundo, nós passaremos uma herança de esquecimento, com uma carga específica de esquecimento, e todos terão que dar conta disto, mas ficarão felizes para dar conta disto, ou terão um instinto suficiente para saber de que pode estar com o recurso, de que fala de algum modo que não deverá estar no seu colo, e nem que passaremos por colo de outro. Se todos à vossa volta são, em primeiríssimo lugar, existenciais, não são um nome, um proclame o que entendemos, são da natureza humana e espiritual, e são mortais, em primeiríssimo lugar, tudo fica diferente. Mas isto não consta em nossos atributos, sendo que em alguns minutos ou alguma hora, tudo estará preferencialmente esquecido. Será exatamente o atributo que demos para tudo. Somos donos dos atributos, dos comensais. Isto que tratamos fertiliza a nossa alma, porque estamos no campo direto. E estando no campo direto, como este ser que está vindo, que sabe exatamente golfar em desespero o ar
Porque se esquecer disto, não viverá. Se esquecer que não golfar o ar principal, aquilo que vivifica e que faz realizar e que sustenta toda a manifestação, incluso do que somos. Estamos esquecidos de tudo. E estamos acordados no mundo. Temos um registro no mundo. Isto é muito elegante. Então, quem está se manifestando aqui, que sempre tem a preferência e o intento de realizar a obra, de expressar através daquilo que me sustenta, sou um espírito da natureza humana e espiritual, desencarnado, a pólice de muito pouquíssimo de uma golfada de tempo, que se transformou numa grande instituição desta pátria gentil e deste grande mundo, através de uma Santa Igreja Católica Romana, de que preferencialmente fez realizar a obra desta santificação para adquirir adeptos. Porque vive de adeptos. E o que consta para este ser que aqui está da natureza humana e espiritual? Exatamente isto que tratamos. Isto quer dizer também que Madre Paulina não está com um pé na Santa Igreja Católica Romana e outro pé no portal da edificação. Significa que este ser da natureza humana e espiritual, um ser, uma existencial apenas, está num proclame líquido de libertação, daquilo todo que favorecesse este ser, de muitas vezes que aqui esteve, no mesmo universo, e de um conforto absoluto e total que pudesse mantê-la para sempre. Isto significa que, na pólice de subtrair o grande conforto, o conforto que deixa todos imensos, com toda a possibilidade que possam se alimentar 10 vezes mais do que precisa, descansar 10 vezes mais do que precisa. E na pólice de toda a crença possível, e de que todos possam ter esta crença ou não. E na pólice disto, e deste fundamento, não há relíquia maior, nem tesouro maior do que possa, nesta existencialidade deste ser, Madre Paulina. Então não é da falange de Madre Paulina, não é do regimento da Madre Paulina, não é a que assessora a Madre Paulina, e também não é a irmã da Madre Paulina, é a Madre Paulina, exatamente daquele corpo que desencarnou, exatamente daquilo de tudo que subtrai isso. Teve que dar conta, está dando conta, e haverá de estar dando conta com o ímpeto desta criança, que precisa desesperadamente encontrar o alimento muito rápido, que seja o alimento da potência divina, para poder realizar a obra de evoluir e progredir naquilo que diz respeito à lei maior, não à lei menor, nem à lei dos homens. Não basta que possam crer ou não, já que o dispositivo da natureza humana, espiritual, civilizatório, entre o que ela possa crer ou não crer é infinito e não se conta com isso. Já que não há fidelidade no esquecimento humano, nenhuma fidelidade. Como não houve fidelidade de Madre Paulina, em detrimento deste ser da natureza humana associativa a tudo que acabamos de tratar, não há fidelidade. Há para cada um de vós uma crença que quiserem ter. Mas existe algo que talvez seja democrático, todos têm o direito de crer o que quiser. E aqui no portal de edificação que todos têm o direito de crer o que quiser, dentro do fundamento, porque não serão existenciais senão do fundamento, não serão da natureza humana e espiritual senão do fundamento.
não estarão na possibilidade de estar nas garras da encarnação sucessivas. Então, se colocamos uma crença que não existe encarnação ou que não existe desencarnar, é uma crença. Que não existe a progressão, a evolução através de encarnar, desencarnar, é outra crença. Mas o fato é que estão e estarão. E façam o contrário. Podemos crer ou não crer de que há um São Pedro que nos espere e de que faz repatriar-nos de acordo com aquilo que podemos entender de nós e tratar com ele. Não. Ele lerá por nós mesmos a nossa verdadeira intenção, o nosso verdadeiro peso específico, de onde deixamos espalhados no mundo ou não. E no que late disto, iremos aonde precisaremos e retornaremos na medida que este mundo nos puxa de volta para onde precisa estar. E não há quem mude, nem o Papa, nem todos os cardeais, nem arcebispos, nem bispos, nenhum deles. Apenas que algo desta santa grande Igreja Católica Humana constituiu, naquilo que possam dizer do mundo astral, algo que possam ir de volta para lá e retornar para cá como escravos. Atinente a isto, num conforto gigantesco, que o próprio conforto gigantesco será a sua própria cela, a pior cela possível. Se agigantem apenas nisto, nos fundamentos. Quando estiverem fora deles, estiverem na própria loucura, tem uma revelação da própria loucura. Mas isto foi instituído por mim e a minha vida, sim. Institui-se que seja. Até quando tiver a potência divina, onde não estando mais nesse mundo civilizatório, estarão onde precisa estar e onde a potência divina estiver acumulada em vós. E algo aqui para todos nós. O intervalo entre, um pequeno intervalo, entre a sessão definitiva deste grande mundo lá fora, uma antessala especial para todos nós, criada por seres que aqui estão, e que tem proveniente de suas potências tão elevadas, em uma velocidade tão grande, que tem a capacidade de realizar isso. E o feitio disto só é possível com uma grande capacidade de retenção da potência divina, que é o único endereço que temos, que provem o contrário. Então, neste local de paz viva e ativa, entendemos que a paz está no intervalo de tudo que nós estamos ativos e escravos do que nós estamos ativos dia e noite, sem parar, incessantemente, em desespero porque não passa. E um lugar onde tem uma paz, mas ela é viva e ativa no sentido de que ativa o estado desta criança de golpear o ar. Ela não precisou obter uma crença para respirar o ar, todos vós. Então isto está longe? Não. Não precisou de nenhum tipo de crença, ou de habilidade de crença, ou de sentimento, para desesperadamente procurar o alimento.
As nossas crenças são aquilo que portas que fechamos. Realizamos uma obra de um atributo particular e pessoal do tamanho de uma pequena sala e vivemos lá dentro, dia e noite. O que significa abrir esta porta? Ter a revelação de que estamos fechados e de que provavelmente tem uma porta que está encerrada e fechada há tanto tempo que pode estar fechada por vidas. Mas estamos esquecidos que pode haver uma porta. Simplesmente uma porta. Uma porta foi feita para abrir. E que existe a possibilidade de abrir esta porta. Mas temos a impressão que extinguiria todos os predicados que entendemos desta vida e que não estamos de noite dentro deles. Então não abrimos a porta e se alguém disser, vou abrir a porta. Não, não abra esta porta. Então somos inquilinos da nossa própria residência, pagando um tributo altíssimo. Então, com muita alegria que aqui está, uma boa aventura que aqui está, numa disposição que traz dentro do fundamento algo, como esta criança está com Madre Paulina, em desespero por golfar o ar, o fundamento do ar. Então esta premissa, e daquilo que foi apresentado para a Madre Paulina aqui estar, e ter a possibilidade através deste, e da combinação de que foi possível para a comunicação disto. Então, o atrevimento dizer que Madre Paulina em outras vidas, sempre no segmento que foi tratado, podia ser intermediária também. E nesta possibilidade, este atributo constituiu-se e teve um facilitador aqui desta possibilidade. De outro modo, não haveria esta possibilidade. E é sustentada, estão vendo? E a pólice do que está sustentado não é este que possa dar a possibilidade disso, que é sustentado, que os órgãos são sustentados, que as camadas intermediárias que temos da encarnação são sustentadas. Se somos sustentados, é como sermos filhos de um pai arquibilionário e que nos sustenta, põe dinheiro nos nossos bolsos dia e noite e dia por onde tivermos bolsos. Temos órgãos, temos músculos, temos aparência, somos existenciais e temos um pai que nos dá tudo para continuar existencial, como se não fosse isso e terminasse este alimento, estaríamos engolfados no nada. Então, presenteados por isto que engolfa esta, uma potência mais retida, pela possibilidade desses seres que aqui estão, só diminuta, só um pouquinho. Com a competência para apenas extrair algo. A revelação. Se há algo que é possível assim, o que está tirando esta possibilidade? Aí temos todas as justificativas. Estou no mundo, tenho dificuldades desta e desta também, e tudo ou mais. Então, por isto tudo, este lugar excelso, esta boa aventura, não é possível existir.
Se tratamos dentro do fundamento da vivificação e daquilo que estava vivo, e aquilo que sustentava o que estava vivo, é que sois todos vós, deste tamaninho, num milagre crescente que cresceu tudo ao mesmo tempo. Faz um osso crescer. Eles cresceram. Toda a possibilidade hormonal que pudesse haver um encanto cresceu. Ora, por que copular? Porque tem o hormônio? Não. Porque algo sustentou vossos hormônios. E algo que sustenta em vós é um encantamento. Então poderíamos dizer que é uma pilha suficiente para estabelecer que todos os hormônios seriam sustentados através da pilha. Não é isto? Quer dizer que pegamos este tesouro, que sustenta este tesouro, e de que fração realizamos a obra do que entendemos. Então, nisto que se apresenta, saiba. Se temos, podemos ter uma revelação de encantamento através disto. Porque é desenfreadamente um encantamento que não o produzimos, mas fizemos uso. Dentro da possibilidade que fosse sustentado, daquilo que entendemos que fosse ou não. E foi sustentado. Se tudo é sustentado, cuidado com nossa imbecilidade, porque ela será sustentada. Cuidado com o nosso ódio, porque ela será sustentada. Cuidado com nossa ganância, porque ela será sustentada. Cuidado com nossa luxúria, porque ela será sustentada. E se tivermos um grande negócio neste mundo com Deus Pai Todo-Poderoso, seria que Ele não negociasse mais e nem sustentasse. Ele é sustentador, sustentador, sustentador e sustentador. Ele diz, vou vos sustentar. Entre vidas em todas as possibilidades possíveis. E no que encaixa, ascendente ou descendente, vou sustentar. Então, o único cuidado e o único instinto que temos é para isto. Não há nenhum motivo para que desta expressão que é livre, a porta está aberta, desta expressão que dentro da possibilidade humana de realizar a obra, de gravar até a voz, ela está livre, totalmente livre, mas não é de interesse de ninguém, porque não é de interesse de ninguém, porque estão tomados por este grande mundo e pelo intento deles, e é sustentado. E é sustentado. Então todos vós, filhos desta vida, existenciais desta vida, viventes, dentro da progênese, e que esta progênese é sustentada de um modo ou de outro, até para que possa existir a capacidade desta progênese estar no vocabulário desta Madre Paulina e tratar disto, também é sustentado. No princípio de tudo que tratamos aqui, de uma das camadas mais principais da sobrevivência da natureza humana, do que seja um ser que ovular e que depois, na vigência de um útero, pudesse crescer
dentro de todos os fundamentos possíveis, e começando a ser da natureza humana e espiritual, senão haveria de nascer o quê? Então, nesta primeira camada e nesta urgência principal, todas as outras, se na mesma vigência e na mesma que estiver dentro de todos os fundamentos, integraliza-se a natureza humana e espiritual. Todas as suas camadas estão na mesma urgência. Isto é algo crístico, algo místico, é algo de tudo que possam dizer do ímpeto de seres que vieram para esta terra e trouxeram para nós, que haveríamos de estar integralizados, inteiros. E de que só uma camada naquilo que entendemos é absolutamente insuficiente para esta integralização e para que esta integralização significasse algo mais próximo possível do Criador, de que é impossível tratar disto aqui. Significa que esta totalidade é idêntica a este ser pequenininho, que precisa dar aquela golfada. E a golfada é a ar da potência divina, a precisão imensa disso, que foi esquecida. A precisão do quê? A precisão é acertarmos nossa vida lá fora, não é? Dentro desta precisão e de um logaritmo, que o logaritmo significa, dentro de um aspecto científico, o logaritmo significa que algo propaga outro de um modo onde insistentemente faz realizar esta obra insistente e terminal, de que pulsa a vida, um logaritmo que pulsante, eterno e absoluto disto de que acabamos de tratar aqui. E que desta totalidade, neste ímpeto e neste instinto, sempre surge algo, uma passagem. Talvez a primeira passagem seja aquele recinto que entenderam de todos vós e que vivem todos os dias, e que esqueceram que tem uma porta e talvez uma janela, e de que existe uma passagem mais do que apenas uma porta entre uma camada e outra, uma passagem. E no ímpeto de um ponto, de um campo de vida que está numa velocidade, o ímpeto de outra velocidade, e se faz através de uma passagem. Nesta passagem, onde a integridade, onde a elegância é tão crível, de que a capacidade de falsearmos isto é impossível, e abre-se uma porta, e dentro de um empuxo esse ser da natureza humana e espiritual, nesta totalidade adentra. E sabe aonde primeiro, para onde este ser chega, daquilo que ele recepciona e tem a competência de saber no local de descanso. Talvez em outras vidas, em outros modos de vida, esta passagem é totalmente distinta, mas nesta passagem, o descanso, porque todo o apetite máximo da humanidade inteira é o desespero por um descanso que não existe mais. Então, tudo que possa percursionar, e todo o conforto que ele possa ter para descansar, não funciona o máximo possível. Então, saibam hoje, de tudo que se possa produzir, né, lá fora, do máximo conforto que possa existir, de todos os modos possíveis. Não descansa aquilo que precisa descansar. E este lugar de descanso é simplesmente toda a ânsia máxima, o desespero máximo que está circunscrito a um lugar
onde vai encontrar um lugar que é o espírito do descanso. E para que, naquilo que sempre existiu um cansaço, chegar numa totalidade do descanso é como ter chegado à pátria original, ao Pai, ao céu, a tudo que é possível. E o estado do descanso total é de tal modo de que é impossível saber todos vós e todos nós do que significa isto. Este é um apetrecho deste portal da edificação, dentro de um encaminhamento, de um rito de passagem e de uma fidelidade que sempre tratamos disto, porque é o veredito maior que possamos ter aqui, e não demonstrativo. Quando nesse descanso total, tem algo que recepcionamos e que todo ser da natureza humana e espiritual detém. Na insensibilidade total, na sensibilidade total, na arrogância total, desarrogância total, na malignidade total, seja o que for. A gratidão. Então, combinado esse descanso, essa totalidade de descanso, e a gratidão, do tamanho disto tudo. Então a gratidão não se encontra em algum lugar. A gratidão é um local que recepcionamos, de que existe para todo ser da natureza humana e espiritual, a menos que esteja em débito tão profundo que já está desaparecendo como ser da natureza humana e espiritual. Para outra coisa, a gratidão existe, porque recepcionamos a possibilidade, não fabricamos em laboratório nem aprendemos na escola. E neste combinado desta gratidão imensa, com esse descanso imenso, instantaneamente, numa velocidade inconcebível, entramos em oração. Então, entrar em oração não é que nós fomos para algum lugar orar. Isso que significa que a revelação, que temos uma entrada, a maior de todas, a principal, o fundamento de todas, que está no elo da fé, de que significa a proeza máxima de atribuir algo que nos sustenta, que nos realiza. Isto significa orar. Então a oração em nós não é para algum dia, para alguma hora, para algum momento, para algum lugar que vamos, ou por algo comportamental, que havereis de rezar todos os dias ou não. A oração é algo que esteja em esquecimento profundo e que possa aflorar da entrada, que está tomada, trancada. Nesta pólice, de que estamos prontos, podemos estender as palmas das mãos para cima, as duas. Estar pronto é uma raridade. No auspício todo que criamos nesta sala particular de nós, não há estar pronto. Ele desaparece em instantes de estar pronto. Os chamados são de todas as partes possíveis. Nesses ritos de passagem todo, neste rito de passagem, de estar pronto, há algo neste portal de edificação, de que faz parte da visão de todos os seres que ali estão e que prodigalizam dentro de suas ordens a visão máxima e total, única. Há três vertentes para todos nós aqui. Numa indicação que se sustenta, dentro da lei que se sustenta, dentro do que é justo e do que sustenta.
Há um ímpeto como daquela criança, de seres, daquilo que comungam nesta progressão de vidas e vidas, ou mesmo nesta vida, que estão prontos para tal. E de que possamos estar prontos, que virão para cada um de nós, especificamente. Não são coletivos, são específicos, para cada um de vós. Tocarão as mãos acima, porque estão totalmente lúcidos. E poderão dizer o quê? Quanto tempo aguardo esta possibilidade? Estão encharcados de tanta circunstância, de tudo. Significa uma alegria imensa, porque aquilo que nos chama, aquilo que nos encontra e que nos chama, e de que tem algo que se combina, este algo sempre traz para aquilo, faz por si mesmo, e estes seres por si mesmos aqui estão. Quem serão? Então estes seres não estão aqui para curar, desobsidiar, procurar arranjo externo, estão por um ímpeto de reencontro apenas. E de que isso possa trazer para cada um uma humildade infinitamente maior do que já temos. E podemos dizer e ter uma revelação que de algum modo também estamos procurando algo e vamos procurar depois. E a dificuldade é imensa. Estarão próximos de todos nós e de vós também. A segunda vertente são as vertentes dos guias, já que todos nós deste mundo, por um acaso, onde aquilo que afunda é tão grande que desesperadamente precisamos de um guia. Então, por tudo que é possível deste mundo, em desespero, precisamos de um guia. No desespero mais simples, daquilo que estejamos perdidos, na propriedade existencial de uma mata que está sendo sustentada, e de que todo o alcance que possamos ter é impossível de saber a localização de onde entramos e de onde saímos. Um guia que sempre sabe de todos os territórios e sabe dos caminhos, se aproxime e diz: siga-me. Isto é muito simples. Terão uma gratidão imensa e seguirão este guia. Estarão do outro lado, estarão sobreviventes. Não é isto? Então isto é um aspecto de um guia. Como é o aspecto de uma criança engolfando o primeiro ar. Precisamos de 7 vertigens desesperada de um guia. Mas logo na segunda vertigem de um guia especializado, e de que ele possa se aproximar. E este guia, ele não é individual. Este guia atende a uma fração de uma grande, imensa, uma das grandes imensas caminhos ou jornadas de essências, de virtudes e de que fase sustentadora. Numa dessas, cada um tem todas as vertentes de todos os guias, da primazia máxima de um guia, da última passagem, até a primazia de um guia, de que possa levá-los e saírem de uma mata que é sustentada e levá-los para fora, sobreviventes neste grande mundo.
Logo na próxima camada de um guia, ele vem e estamos desesperados por algo. Que não desesperados por algo, na circunstância deste mundo, que precisamos de um guia, que nos dê uma luz para algo de que estamos neste mundo, ele se apresenta. Bate em nossa omoplata esquerda, sempre, sempre. E diz, estou pronto. Como sou um guia, siga-me. E todos dirão assim, e aguarda. Já que aquele lá naquela mata, abandonareis tudo da mata, saireis da mata para o vosso caminho. E direis, aguarda, porque tudo que instituí está aqui. E eu tenho que meus arranjos disto, tenho que arranjar isto. Então mesmo que leve toda a vida, eu tenho que arranjar isto. Ele se despede e diz, estarei pronto. Mas não levarei ao que estão arranjando, porque quem está arranjando ficará. Lá levarei vós. E assim por diante tem outros guias, no terceiro ainda, até o último guia, onde nesta passagem, ou no antepenúltimo, penúltimo, dirá, não levará nada, filho, desta vida, nada. Nem a microvida que possa estar nos vossos calçados não levará. Uma terceira vertente. São seres que por natureza de confecção são curadores. Tem uma vigência, um ímpeto, como aquela criança do começo de realizar a obra. Do contraponto daquilo que faz, adoecer. Em todos os aspectos possíveis. Então temos a primeira camada de adoecer, até a sétima camada de adoecer. E dentro de tudo isto interseccionam-se então estes seres, com uma velocidade imensa, uma querência imensa, trazendo a propriedade de essências desta orbe, minerais, vegetais, tudo desta orbe, já que vosso organismo é desta orbe, porque poderiam trazer de outras orbes. E farão tudo por todos vós e por todos nós. E terão o obséquio de que estamos atentos. Estão no obséquio de um lugar especial para isso. E se tudo aquilo que estiver dentro da possibilidade que foi sustentado, até a mão que foi escrevente, até aquilo que foi pensado, até aquilo que foi sentido, até a dor que existiu, que é sustentada, e de que está aqui, tem um fator de grande importância. Isto é muito rápido, mas existe algo aqui, nesta velocidade que todos estão, que na sensibilidade que este recinto possa dar para todos nós, que não estamos num lugar comum. Então estamos nesta paz viva e ativa, serena, calma, contudo extremamente ativo. Pode endereçar todos vós para vossos semelhantes que o quiserem. E será sustentado dentro da vossa vontade, de que possa estes curadores
remeter-se na possibilidade de vosso intento percursionar lá e atingir lá, e realizar a obra dentro da lei do possível, sendo que a maior obra, a obra da obra, está neste recinto. Então vamos reunir nossas mãos. Quando reunimos nossas mãos, existe uma prodigalidade nisto. Entregamos, por assim dizer, tudo o que é possível através delas. Existe uma natureza simples para todos nós. Quando algo excepcional está por nós, ou quando algo excepcional, de repente, pelo milagre que possa ser, podemos consagrar. Então, consagrar significa, junto com a graça, estar junto com a graça, consagrar. E consagramos e ficamos bem simples, num rito de passagem, num nascimento, ou em algo muito simples, de um milagre que está acontecendo. Então, consagramos, junto com a graça. Já que não realizamos a graça, então consagramos. Então, consagrar é algo épico crístico, com seus apóstolos, com a graça da potência divina que tudo sustenta. E que de uma cálice de seu sangue, de que significa? De que seu sangue, consagrado na graça de seu sangue, possa abrir uma fenda. Nesta fenda existe a possibilidade daqueles maior, de uma avenida maior, daqueles que estão com a vontade de inspirar, como aquela criança. E há uma tríade que faz parte da natureza humana e espiritual, não é épico crístico, mas muito recente, já que esta consagração e este épico, e também essa tríade, esteja desde o fundamento da natureza humana e espiritual, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer que esta consagração está além, muito além do que qualquer possibilidade dentro deste reino. Mas o efetivo disto, se existe um laço e um cumprimento dele, e a visibilidade dele, existe em todos o contraponto deste laço. E igualmente, isto é ascendente e tem infinitos descendentes. Cuidado, filhos desta vida. Podem abaixar as mãos. Salve, filhos e filhas.